Ele tem gostado do jogo, primeiro, muito. E ele tem que ter determinação, porque ele quer muito isso, sempre. Tem que ter paciência para jogar bem, tem que ter vontade de aprender, de estudar, tem que ter empenho. Mas tudo baseado no xadrez. Em algum momento a vida vai me colocar em xeque. Eu jogo há mais ou menos 60 anos e aprendi a jogar com os meus pais. Eles jogavam em casa e eu ficava observando o jogo deles e aprendi assim. Eu aprendi a jogar quando a escola em que eu estudava, quando eu estava na segunda série, ela fez um curso de xadrez e a iniciativa partiu dos alunos e uma das principais incentivadoras desse curso era a minha irmã mais velha. Então ela praticamente me obrigou a participar do curso, eu e ela. Mas só de aprender a jogar eu já gostei muito do jogo e nunca mais parei. Eu aprendi com meu pai, como grande parte dos xadrez, né? Meu pai tinha uma grande paixão pelo jogo, desde que eu era pequeno eu sabia disso, mas eu nunca tinha me interessado, né? Quando eu tinha 9, 10 anos de idade eu gostava demais de videogame, futebol, como qualquer outro moleque da minha idade, eu não tinha o menor interesse em aprender, né? Um dia ele me ensinou, a partir desse dia eu passei a jogar bola acho que 2 vezes por ano, e xadrez 50 vezes por dia, né? Ciência, arte, esporte ou jogo? O xadrez encanta e fascina pela sua profundidade e complexidade. Mas o que há nesse pequeno cenário de peças, casas e cheques que prende tanto a atenção de crianças, jovens e adultos? Olha, o xadrez é um jogo extraordinário. Ele é tudo ao mesmo tempo. É ciência, é arte, é jogo, competição. O jogo ensina muito para as pessoas disciplina, a lutar com vontade, com garra, mas também com seriedade. É um jogo, um esporte espetacular. Acho que dá para você enxergar como um jogo mesmo. Aquela coisa da batalha, aquela coisa de você enfrentar a pessoa. E a coisa da arte mesmo de ser... Porque ele é um jogo bonito em si também. Não só aquela coisa de ganhar, mas é toda uma coisa... Existe uma coisa toda artística também. Por isso que eu escolhi o xadrez. Mas eu vejo também um diferencial do xadrez em relação aos outros esportes na questão da convivência entre os jogadores. Que apesar de todo mundo ser adversário... É difícil ver em outro ambiente o grau de integração e amizade, tudo. Por exemplo, eu não vejo nenhum outro esporte que logo depois que acaba uma partida, os adversários analisam, vê o que cada um errou, trocam ideias, e isso não existe nos outros esportes. Acho que deve haver mesmo inúmeros benefícios do xadrez para o cérebro das crianças, para beneficiá-las nas atividades escolares, né? Mas eu quero que você pegue um jogador de xadrez, só um, que joga xadrez por causa dos benefícios que ele traz para sua mente, né? Você não vai conhecer nenhum. Porque as pessoas, em geral, não sabem, não descobrem, foi o que eu não descobri até os 15 anos, é que o jogo é sim muito prazeroso. Ele é muito prazeroso em si, né? O jogo em si. E como surgiu o xadrez? De onde ele veio? Sua invenção já foi atribuída a chineses, egípcios, persas, árabes e até mesmo a Aristóteles e ao rei Salomão da Bíblia. A história não confirma tais lendas, e ao que tudo indica, o xadrez surgiu no norte da Índia, entre os séculos 5 e 6 da era cristã. No começo, o xadrez chamava-se chaturanga e era praticado por 4 jogadores. O chaturanga se converteu para um jogo de 2 adversários. As peças ganharam novos poderes, tornando o jogo mais ágil e na configuração que mantém hoje. Nasceu, então, o xadrez moderno, e a persa foi provavelmente a primeira nação a conhecê-lo. Com a conquista dessa região pelos árabes, o xadrez expandiu-se até a Europa. É um jogo complexo. Ele é formado por um espaço, por um tabuleiro. Nesse tabuleiro você tem espaços onde você pode transitar e espaços que você não pode.
Então você tem uma parte que é mais saliente, outra parte que é pano de fundo. Eu considero isso muito relacionado com a vida da gente. E um conjunto de peças, cada uma com uma função. Então, apesar das peças minhas e do outro terem as mesmas funções, então o peão vai sempre andar daquela forma, tanto o meu quanto o dele. O outro lida com esse lidar de uma forma diferente da minha. Então, é um jogo complexo. Exato, eu sempre me pergunto, né? Então, por que já xadrez? Você é só sentado ali. Mas ali não é só o xadrez, ali são cálculos, são estratégias. Então, além do jogo, tem outras coisas ali. Então, isso reflete a pessoa. Pessoa agressiva, pessoa mais calma. Então, eu acho que ali está um reflexo do perfil da pessoa. E a pessoa vai trabalhando aquilo lá, vai trabalhando a tranquilidade, o cálculo. Porque o xadrez não é só um esporte, né? Tem ciência, tem todo o cálculo. Além também de trabalhar isso da estratégia, também de prever o futuro. Então, acho que o xadrez, além do seu esporte praticar, de ser um passatempo, também ajuda nesse lado do raciocínio da pessoa. Xadrez é um jogo que posso dizer que mudou minha vida, de certa forma. Quando aprendi a jogar xadrez, o jogo mudou a minha vida. Eu tive a oportunidade de viajar, conhecer pessoas, né? Para ser bem sincero, até me sentir vivo de novo. O xadrez é jogado em um tabuleiro quadriculado, com 64 casas, 32 de cada cor. São 16 peças para cada lado, as brancas e as pretas. Bispos, cavalos, torres, reis, damas ou rainhas e peões. Parece simples, mas as possibilidades são quase infinitas. Os matemáticos afirmam que existem aproximadamente 170 quatrilhões de maneiras de jogar apenas os 10 primeiros lances. Para os 40 lances seguintes de um jogo inteiro, o número é estimado em 25 vezes 10, elevado à 115ª potência. O número inteiro de átomos em todo o universo é apenas uma pequena fração desse resultado. Complexidade, que, acho que nunca repete uma partida assim, cara. Isso que eu acho que é o mais legal. Você joga quase 1 milhão de partidas, você nunca vai jogar uma partida idêntica, né? Isso que é legal. O movimento mais lento registrado foi o de Francisco Trois. Levou 2 horas e 20 minutos para fazer um lance em um jogo contra Luís Santos, em Vigo, na Espanha, em 1980. Trois tinha somente 2 movimentos possíveis a considerar. A pessoa tem que ser muito calma, porque xadrez demora muito a partida. São várias possibilidades, cada um tem que analisar todas. Porque, independente do adversário jogando, você tem que saber o que já antever o lance dele. E eu acho que isso é muito chato para certas pessoas, porque é monótono, porque é um silêncio, é só você sentado na cadeira. Então tem que ter muito tranquilo para poder aguentar, porque às vezes são até várias horas de partida. Então acho que tem que ter tranquilidade. O jogo mais longo de xadrez de todos os tempos, jogado por jogadores top do ranking, teve 269 movimentos. Foi entre Ivan Nikolic e Goran Arsovic, em Belgrado, em 89. Durou mais de 20 horas e resultou em um empate. A partida mais longa terminada em vitória é a que Wolff ganhou de duras em 1907. 168 lances, durando 22 horas e meia. O que não acontece atualmente, pois as regras de hoje não permitem que um atleta se desgaste tanto, e as partidas podem durar, no máximo, 5 horas, sendo que a média de lances por partida é de 30 a 40 movimentos. A FIDE, Federação Internacional de Xadrez, estima que cerca de 500 milhões de pessoas pratiquem a modalidade de xadrez no mundo. Cada peça tem um movimento particular e uma função estratégica no jogo. A melhor coordenação deste conjunto, a total colaboração de todas as peças, é o que leva um dos lados a alcançar o objetivo máximo do xadrez, dar xeque-mate ao rei adversário. Embora seja necessário um bom raciocínio e muita estratégia para executar planos que levem a esse objetivo,
O jogo de xadrez não é difícil de ser praticado. É só aprender o movimento das peças. Eu acho que não é difícil jogar xadrez, acho que qualquer um pode aprender o jogo, as regras básicas, o movimento das peças, tudo. Eu acho que torna-se cada vez mais difícil a partir que a pessoa queira se aprimorar, mas aprender os movimentos básicos e as regras eu acho bem fácil, qualquer um pode aprender. Por exemplo, eu ensinei o cara era surdo e tinha uma deficiência mental também. Você ensinar ele a mexer as peças e ele sabia mexer, ele falava assim, peão, ele falava pu, pu, ele falava peão, ele falava pu, pu. Aí ele jogava assim, muito mal, mas aprendeu a mexer. Muito preconceito que tem mesmo. Xadrez é só para inteligente, xadrez é só para quem é muito aplicado, coisa de gente muito séria, né? Que a imagem que todo mundo tem de xadrez é aquele cara assim, de óculos, né? Cabelinho do lado, sério, tímido, cheio de espinhos, aparelho, né? Dá dó, né, da imagem do xadrista, né? O xadrez, a matemática e a música são os únicos setores da atividade humana em que se conhecem casos de crianças prodígios. Pesquisas realizadas por psicólogos da Universidade de Moscou na década de 30 comprovaram que a prática do xadrez contribui para o desenvolvimento de capacidades humanas, tais como a memória, a imaginação, o raciocínio lógico, o autocontrole e também a criatividade. Desde então, governos dos países da Europa têm incentivado o ensino do xadrez nas escolas. O xadrez é um jogo e eu faço uso dele para ensinar às crianças estratégias de lidar com as questões da vida. De um modo geral, em terapia, a gente usa o xadrez e os jogos para isso. A gente vai trabalhando com a criança e vai ensinando para ela quais são as estratégias dela sair de uma situação problema. Cada jogada é um problema, cada jogada leva a criança a pensar em como que ela vai se livrar daquela situação. E com isso a gente imagina que ela está desenvolvendo estratégias para depois, no futuro, ela poder lidar com as situações maiores que a vida vai impor para ela. Na França, a partir de 1976, o Ministério da Educação patrocina as competições escolares oficiais e sugere às autoridades acadêmicas que incentivem o ensino do xadrez. Desde 95, a Holanda inclui o xadrez como esporte escolar no currículo do ensino fundamental, durante meia hora por semana, favorecendo assim a 300 mil estudantes. Xadrez também é disciplina escolar obrigatória na Romênia, sendo que as notas em matemática dependem em 33% do desempenho neste esporte. As minhas notas, assim, eu estou tirando boas notas, tô desenvolvendo mais nos estudos e no xadrez. Acho que o raciocínio que dá para matemática em especial é incrível, porque o xadrez é cálculo. Você calcula o lance, calcula o outro. Então acho que isso na hora dos problemas, matemática, isso facilita. Deixa muito mais rápido o pensamento. Quando você aprende xadrez, você estimula a sua mente a aprender mais coisas, você pensar rápido. A extinta União Soviética, na década de 80, quando os principais esportistas do país eram os jogadores de xadrez Garry Kasparov e Anatoly Karpov, campeões do mundo, chegou a reunir mais de 1 milhão de alunos em seus torneios escolares. O xadrez é o esporte número 1 nos países soviéticos, praticado desde a primeira série e incentivado pelo governo. Há experiências de inclusão do xadrez no currículo escolar também na América Latina, principalmente em Cuba, Argentina e Venezuela. O Brasil, por sua vez, começou a testar a implantação do ensino de xadrez nas escolas e em comunidades carentes, graças a uma proposta do Ministério dos Esportes em 2003. Antes disso, a partir dos anos 80, algumas escolas do Paraná já haviam aderido à prática do jogo como atividade complementar do currículo escolar. Tem um seminário de xadrez no Paraná, é uma cidade chamada Faxinal do Céu, no interior do Paraná. Eu vou para lá todo ano dar palestras, uma vez eu joguei campeonato, sempre tem um evento lá uma vez por ano, né? E no estado do Paraná, graças ao esforço do Jaime Sunier Neto lá no estado,
ele é repleto de jogadores de xadrez, crianças, por causa do xadrez nas escolas. Todas as escolas de Curitiba, em várias outras cidades do interior. Então esse evento de Faxinal do Céu reúne garotos do estado inteiro, somente jogadores de xadrez, para ver mestres jogando, para ver mestres dando palestras, essas coisas, né? A ginástica da inteligência, a guerra da mente ou um confronto de ideias. Tudo isso é usado pelos enxadristas para definir o xadrez. Quem ganha é mais inteligente que o outro? E como lidar com a derrota quando você está sozinho ali e tem de, com sua própria capacidade, conseguir superar a mente do adversário? A maioria das pessoas, quando perdem, especialmente no xadrez, o xadrez ele é muito doloroso para o ego, a derrota, porque você fica, às vezes, mais de 4 horas na frente de um tabuleiro, na frente do seu adversário. O seu adversário está parado na sua frente o tempo inteiro. Em um certo ponto da partida, onde chega o máximo da tensão, especialmente em competições de alto nível, é como você está tentando dominar a mente do seu adversário, digamos, e ele é a sua. Quando isso resulta em derrota para você, isso é muito doloroso, e eu já conheci dezenas de profissionais que, após perder uma partida, chegam no quarto do hotel e falam: eu vou parar de jogar esse negócio, eu não sei o que eu estou fazendo aqui jogando, eu sou muito burro para jogar xadrez, podia estar em casa fazendo uma faculdade, o xadrez não me retribui nada, essas coisas, né? Eu fico com muita raiva, mas a minha raiva é um pouco diferente, não é aquela raiva que me desanima, né? É a raiva que me dá vontade de sair logo do local de jogos, ir para casa e estudar, e melhorar, e ver o que foi que eu errei, na próxima partida não perder para aquele sujeito novamente, né? Hoje em dia, a inteligência não é mais vista como um fator único. Teorias mais recentes sobre a inteligência, como a do psicólogo Howard Gardner, propõem que ela é subdividida em diversas capacidades cognitivas. E o xadrez desenvolve diferentes capacidades cognitivas naqueles que o praticam, como memória, concentração, velocidade de processamento e outras. A maioria das pessoas que jogam xadrez é inteligente, elas só fazem mais questão de mostrar isso. Eu acho que as pessoas se sentem mais, na verdade, as pessoas se sentem mais aceitas por serem inteligentes no xadrez. Porque se você é inteligente num esporte ou numa atividade que você não precisa ser inteligente, você não se sente à vontade para mostrar a sua inteligência. E como no xadrez exige a inteligência, você pode se sentir à vontade para mostrar que você é inteligente. No que o xadrez ajuda? Ajuda a criança a parar, a pensar para depois agir. Então, nesse momento, ela está observando situações, ela está pensando que jogada que vem depois, o que será que o outro jogador está pensando. Então, uma jogada que o outro faz e que não era a jogada que a criança estava esperando. Faz com que ela pare para pensar, com que ela observe, com que ela raciocine e tente sair daquela situação problema, se valendo de associação de estratégias que ela já tem. Então, lidar com o imprevisto é algo que leva a gente a estar desenvolvendo a capacidade intelectual e a capacidade cognitiva de lidar com situação problema. A percepção visual, as relações espaciais, né, organizar onde que vai ser a jogada, cada peça vai de que ponto até que ponto, aonde que ela tem que parar com uma peça para fazer a melhor jogada. Então, isso também é outra capacidade cognitiva. Então, várias são as capacidades cognitivas, né? Várias são as capacidades que o xadrez consegue estar trabalhando. Garry Kasparov, o melhor jogador de xadrez da atualidade, disse que o xadrez é a vida em miniatura. As peças, suas funções, tarefas e todo o desenrolar de uma partida exemplifica, no tabuleiro, as relações da vida e do mundo. Historiadores afirmam que ele está certo. O xadrez foi inventado baseado na cultura de uma época. Reis, rainhas, cavalos e torres de guerra serviam para treinar estratégias de combate. O xadrez imita a vida e serve, assim, como um instrumento de aprendizagem para saber lidar e se dar bem nela. Como que eu me apresento para a sociedade? Tá? Com um conjunto de características. Então, eu imagino assim, aquele meu conjunto de peças, ele está representando o meu conjunto de características. Algumas são mais simples e mais linha de frente,
né? E as outras eu preservo um pouco mais e vou apresentando aos poucos. São as minhas armas, entre aspas. E com elas é que eu vou lidando, né? Eu vou desenvolvendo essa minha habilidade de estar lidando com as questões do outro, com as minhas questões. Quando que eu tenho que usar a minha rainha? Né? Em que momento, por exemplo, na vida que eu também tenho que me impor mais ou que eu tenho que ter mais flexibilidade para lidar com as coisas da vida? Ou quando que eu me preservo um pouco mais, tenho que ficar com o meu rei, né, com o meu eixo, com os meus valores, sendo, na verdade, protegidos por toda a minha linha de frente, por todas as minhas características pessoais. A criança tem que ter domínio de todas essas peças. Então, ela tem que saber todas as funções, todas as formas de você locomover cada peça. A partir daí, a criança já começa a entender o lugar de cada um, começa a entender hierarquia, né? Formas de você lidar ou de você transitar no meio social. E você tem que conhecer a sua forma de trabalhar com isso e a forma do outro trabalhar com isso também. Acho que o peão, ele representa o povo mesmo, né? Porque um peão sozinho, ele sofre, né? Ele fica abandonado, né? Quando junta todos eles vão atacando as outras peças. As peças mais fortes, né? Como a dama, né? Que seria a toda poderosa, né? Aí ela foge dos pequenos quando eles estão juntos. Mas quando ele está sozinho, não. Ela vai lá e ataca, acaba com ele na hora. Ele não tem chance nenhuma. O cavalo, ele já é visto como... parece muito livre, ele anda torto, ele não segue os padrões. Ele vive de uma forma muito livre. O bispo é moralista, porque ele só anda numas casas, ele não invade o campo do outro. Um bispo fica respeitando o outro. E o rei, né? O rei eu acho muito inteligente, porque ele controla todo mundo sem usar força, né? Todo mundo quer defender o rei, fazer o bem para ele, e ele não precisa fazer nada, né? Fica parado, né? Mas só fica parado, e todo mundo tenta defender ele o tempo todo. Seria assim, um cara muito inteligente, assim. Eu vejo muita semelhança entre o xadrez e a vida. Inclusive, um dia desses eu estava fazendo um trabalho sobre os prisioneiros de guerra e estava fazendo uma analogia entre você sacrificar uma peça no xadrez, que é um movimento bem comum, aos homens-bomba. Por exemplo, você sacrifica uma peça de menor valor por um ideal maior, que é a vitória. Mesma coisa os homens-bomba, por exemplo. Eu acho ali tá um lugar bom para você poder errar. Que ele acabou a partida e começa outra. Mas a vida não, a vida acabou, você não tem como corrigir mais. Então acho ali onde você pode errar. Um estudo sobre a influência do xadrez no desenvolvimento da personalidade de crianças em idade escolar, elaborado na Romênia, apontou que diversas características de uma partida de xadrez interferem na formação do caráter de cada jogador. Enquanto o jogador está sentado, concentrado no lance que irá jogar, ele está desenvolvendo uma habilidade. Quando eu estou imóvel, quando eu estou sentada e quando eu estou olhando uma jogada, o que eu estou fazendo? Eu estou aprendendo a me controlar em nível motor, a me controlar em nível emocional e a estar usando a minha capacidade cognitiva da melhor forma possível. Se você imaginar uma pessoa nervosa, tá? O que ela faz? Ela se mexe, né, extremamente. E aí, nesse se mexer, a capacidade cognitiva dela está retida, não está podendo ser colocada da melhor forma possível. A complexidade do xadrez e as inúmeras possibilidades que ele oferece impõem um dilema interessante aos jogadores. O que fazer primeiro? Qual é o problema principal de cada partida e onde a atenção deve ser colocada? Os estudos dos psicólogos romenos confirmaram que essa característica do jogo melhora a capacidade dos enxadristas em avaliar a hierarquia dos problemas e em como dispor seu tempo para resolvê-los. Hierarquizar problemas. Qual que é o imediato que eu tenho que fazer agora? Como é que eu vou poder articular com todos esses meus jogadores, né, que são as personagens ali do jogo, e imaginar que primeiro eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer aquilo, depois eu tenho que fazer aquilo. Isso é o que a gente faz na vida da gente o tempo todo. Então, nesse sentido, educar a criança, né, para pensar que existe uma sequência de fatos, que a gente não pode atropelar, que eu não posso ir lá e matar o rei antes de eu organizar uma série de estratégias para chegar até ele. Escolher o melhor lance,
entre tantas possibilidades e arcar com as consequências disso, que pode ser uma vitória ou uma derrota para você, também é uma característica do xadrez, que desenvolve a capacidade de tomar decisões. Os estudos romenos concluíram também que o xadrez, assim como outras artes, é capaz de desenvolver a capacidade criativa de cada um. O imprevisto da situação do jogo é que faz com que a criatividade possa aparecer. E o jogo, ele não pode ser visto como algo estático, ele é dinâmico. Se ele é dinâmico, a cada momento pode surgir uma nova ideia, a cada momento vai surgir uma situação. Tá? Isso vai desenvolvendo gradativamente habilidades mais criativas? Sem dúvida que sim. Se o xadrez imita a vida ou é uma pequena representação da sociedade, assim como ela, ele ensina. Perder, ganhar, esforçar-se ao máximo para atingir um objetivo. Coordenar peças, trabalhar em conjunto e tomar as decisões certas de cada vez. O xadrez é um palco cheio de opções. Nele você pode encenar de várias formas para, quando chegar o dia do espetáculo, fazer a melhor escolha e na hora certa. Além de cheques e mates, o que se aprende no xadrez? De um modo ou de outro, eu acho que é uma coisa que você tem que usar o raciocínio sempre. Então, um dia de outro você acaba abrindo sua mente para algumas coisas, sim. Eu não diria que eu aprendi, mas antes de jogar xadrez, eu diria que eu era uma pessoa mais tímida. Era uma pessoa mais tímida, um pouco mais retraída. E depois que eu aprendi a jogar, participando de muitos campeonatos, viajando, conhecendo gente de todas as idades, jogando os campeonatos da minha categoria, viajando para fora, isso vai te abrindo para o mundo, abrindo sua mente e deixando você mais sociável. Algumas virtudes suas são bem estimuladas. Primeiro, uma clássica que é o raciocínio, que todo mundo fala. Aí dos projetos do xadrez nas escolas, todo mundo fala da matemática, que ajuda e tudo mais. Mas além dessas coisas específicas, eu acho que a paciência, na hora de jogar um pouco, mas na hora de treinar muito, eu acho. E aquela perseverança de você estar e ter que aguentar muito tempo quando você está cansado já. E você ficar na frente do tabuleiro, e às vezes você quer fazer outra coisa, mas você está dedicado a fazer aquilo. Acho a determinação também, muito. E na hora da partida, aquela coisa do desafio também. De você estar batalhando ali na mesa, de você estar... É bem complicado, porque você está se esforçando muito, mas você não pode exaltar suas emoções ali, você tem que ficar parado. Às vezes você está super tenso, você está coisa, mas você tem que ficar parado ali jogando, concentrado, você não pode perder o foco no jogo. Concentração, organização de ideias, essas coisas eu acho que o xadrez ajuda. Poder de decisão também. Um jogo ou muito mais que isso? Um esporte? Uma arte? Uma ciência? Muitas são as definições, os usos e as lições que se podem tirar do xadrez. Então, afinal, o que é o xadrez? O xadrez é um dos poucos esportes que eu acho que a idade não é um fator importante. As qualidades físicas também não são importantes, qualquer pessoa pode jogar. Eu acho que é bem democrático nesse sentido. Eu acho bem interessante. Criança, no campeonato tem criança, idoso, pessoas com deficiência, e todo mundo pode jogar xadrez do mesmo modo. Tem gente que acha que é guerra, de que você tem que provar para o adversário que você sabe mais, que você é mais inteligente, ou que você preparou mais. Para mim, eu acho que xadrez, além de, lógico, você saber alguma coisa, é questão de confiança. Você confiar no seu jogo ou você não confiar no seu jogo. Eu digo para você com certeza que ele é tudo isso. Por quê? Se existe alguém que pensa nele de todas essas formas, então ele está cumprindo papéis específicos de jogo, de esporte, de ciência, assim como tudo na vida.